Bom dia, graça e paz, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, por mais um dia que Ele tem nos dado, por mais um dia que Ele tem nos concedido, e é motivo de nós estarmos alegres. Alegres com Deus, alegres com Cristo. É mais um dia de vida que nos dá o Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e o verso 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e o verso 6 nos diz assim: Pedro, porém, lhe disse: Não possuo ou não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. A paz do Senhor. Bom dia, Luiz, Ede, Maria linda. É mais um dia que nos dá o Senhor. Vamos louvar, adorar, exaltar o nome dele, porque só ele é bom, só ele é Deus, só ele é Senhor. Estamos se aproximando da Páscoa. Vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa. Sozinho, composição de Magno Malta, da cantora Lauriette. Eram 3 cruzes no alto, multidão se apertava. O que houve por aí? Homens que apontavam, sacerdotes que acusavam. Jesus tinha de morrer. Sem abrir a sua boca, o grito preso na garganta, sangue queriam ver. Começou o julgamento, Jesus ou Barrabás? O Salvador tinha que morrer. Sozinho, se calou, até o Pai o abandonou, mas tudo isto suportou. O meu Cristo morreu sozinho e escureceu. E tudo isto ele fez sozinho. Com o corpo glorificado, apareceu para os discípulos, mostrando suas mãos furadas. Aleluia. E disse a eles: Vou ao Pai, mas enviarei o meu Espírito para consolar as vossas mágoas, as dores, todo o teu choro. E ele foi para preparar um lugar lindo para mim, lá nas mansões celestiais. Oh, aleluia. Quem a ele desprezou, mas ele nunca nos abandonou. E eu não vivo mais sozinho. Tu não vives mais sozinho. Sozinho, quando tudo se calou, até o Pai o abandonou, mas tudo ele suportou. Cristo morreu sozinho e escureceu.
Cristo morreu sozinho. Quando tudo se calou, até o Pai o abandonou, mas tudo ele suportou. O meu Cristo morreu sozinho. E escureceu, a morte morreu, mas tudo isso ele suportou. Ao terceiro dia ressuscitou, e tudo isso ele fez sozinho, por amor a ti e a mim, sozinho. Aleluia. Bom dia para os de perto, a paz do Senhor Jesus Cristo para os de longe. Para você que me acompanha todos os dias, para você que está chegando hoje no canal, bom dia, que o Senhor venha te abençoar. Este é o nosso alimento diário. Vamos nos alimentar de Deus, da palavra de Deus, para ter uma vida de vitória. Vitória, paz do Senhor. Muito obrigado pela rosa, Vitória. Façam como a rosa. Me envie aí uma rosinha. Curtam. Use esse dedinho santo aí. Vamos curtir a live. Vamos fazer o TikTok, fazer a live andar, chegar para mais vidas, porque Jesus Cristo continua o mesmo que ele era ontem, o mesmo ele é hoje. Ele cura, ele salva, ele batiza no seu Espírito Santo e com fogo, e um dia ele voltará a buscar os seus filhos, os salvos, para com ele morar no céu. Mas para essa volta chegar, eu e você precisamos fazer a nossa parte, que é São Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16. Você que me acompanha já deve ter decorado. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê for batizado, será salvo. Quem não crê, já está condenado. Não é minha palavra, não é do meu querer, mas é a palavra do Senhor Jesus, saiu dos lábios do Salvador, Jesus Cristo, quem disse: pode ver aí na tua casa, pega a tua Bíblia, seja ela qual for, renovada, ou uma antiga velha que você já tem lá, que era dos teus avós, católica, a qual for. Abre lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, o verso 15 e o 16, e você vai ler a comissão de Jesus, o ide, a ordem de Cristo, para mim, para você, para todo aquele que o aceita. Ide por todo mundo e pregai, anunciai o evangelho da salvação. E qual é este evangelho? Jesus Cristo cura, salva, batiza no Espírito Santo e com fogo, e ele voltará. Enquanto o último não ouvir este evangelho da salvação, que é Jesus Cristo, voltará. Jesus não pode buscar a sua igreja. E enquanto Jesus não pode vir buscar a sua igreja, a sua noiva amada, ficamos aqui neste mundo de sofrimento, padecendo, sofrendo. Nós só obteremos a vitória, a bênção completa, quando Jesus Cristo voltar. Quando ele vier na glória, diz a sua palavra que ele voltará. Quando ele vier, ele ficará nas nuvens e a sua igreja será arrebatada. O Espírito Santo, os anjos do Senhor, levarão a igreja ao encontro de Cristo nos ares. E subiremos com Cristo ao céu. Creiam ou não creiam, aceitem ou não aceitem, esta é a palavra de Deus, a mensagem da salvação. Foi por isso, foi por causa disto que o meu Jesus querido, amado, veio a este mundo. Sofreu, padeceu, como disse o louvor da cantora Lauriette, uma composição de Magno Malta, que traz por título Sozinho. Foi sozinho. Ninguém
Ninguém levou a cruz por ele, até teve um sirineu que o ajudou por um espaço de tempo carregar, mas porque foi ordenado. Mas ninguém voluntariamente foi lá, eu vou levar a cruz, eu vou ajudar a carregar os pecados, que aquela cruz simbolizava o meu, o teu, nossos pecados. Imagine o peso daquela cruz nos ombros de Cristo, eram os nossos pecados que ele carregava ali. E diz o profeta Isaías, que por causa dos meus e dos teus pecados, pelas suas pisaduras, cada passo que ele dava lá no Gólgota, carregando aquela cruz na via dolorosa, oh aleluia, cada chicotada, cada ferimento que fizeram no corpo do meu Cristo Jesus, aleluia, trouxe para mim e para ti salvação, cura, libertação, transformação, solução de problemas no nome dele. Ele já levou, disse o profeta Isaías, ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tome posse da tua bênção neste dia, receba a cura, receba a vida, porque ele já te deu, ele já pagou o preço, e o preço foi dor, o preço foi sofrimento, o preço foi cruz, o preço foi a salvação para todo aquele que nele crê, aceita, é batizado, confia em Cristo, que a vitória é certa, a vitória é garantida, a vitória vem. E hoje o nosso alimento diário, o versículo é: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isto te dou, disse o apóstolo Pedro, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Hoje o Senhor quer te levantar deste estado que você anda. Hoje o Senhor Jesus, através da mensagem de Pedro, lá em Atos capítulo 3, a cura do coxo. O coxo se assentava ali à porta do templo todos os dias a esmolar, a pedir esmolas para sobreviver, pois não podia trabalhar, não tinha um ganho. E ele ficava ali todos os dias na porta do templo. Quem passava, ele estendia as mãos e pedia uma esmola. Mas passando Pedro, aleluia, Pedro e João chegaram no templo à hora nona para orar, para louvar, para buscar a face do Senhor. E aquele coxo pediu: dá-me uma esmola, por favor. E Pedro olhou para ele e disse: olha para mim, fita teus olhos em mim. E o coxo olhou diretamente nos olhos de Pedro. E Pedro disse: levanta e anda. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Jesus me deu, Jesus te deu autoridade, poder. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Para de ficar prostrado, sai desta cama, sai deste estado vegetativo, sai deste estado de depressão, de ansiedade, de opressão. Levanta e anda. É tempo de andar, é tempo de fazer a vontade do Senhor, é tempo de adorar a Deus, é tempo de preparar a vida para a volta de Jesus Cristo. Como está a tua vida com Deus? Como tens andado com Deus? E foi bom o que ele fez, que Pedro, que João fizeram, foi glórias a Deus. Aquele homem fazia mais de 40 anos que estava naquele estado, e a cura foi imediata, foi instantânea, foi no mesmo momento. O Senhor curou, o Senhor abençoou. Oh, aleluia. Obrigada, irmã, pela rosinha. Irmã Maria Silva, muito obrigada. Deus te abençoe. Vamos anunciar o Evangelho de Cristo. Foi imediato, foi em instantes. Mas olha o que aconteceu depois. Preste atenção no que aconteceu depois.
Lima. Meu esposo está preso, Leonardo. Vamos orar, vamos orar. Vou anotar aqui. Eu tenho meu caderno de oração. Você que quer que eu ore. No final aqui eu estarei orando. No final da live deste nosso culto estarei orando. E durante todo o mês estou orando pelos irmãos, pelas irmãs que estão pedindo oração esse mês. E Deus vai fazer. Eu não sei o que tu precisa. Não precisa escrever aqui, porque Deus que conhece, Deus que sabe, Deus que vê, é Ele que vai agir. Só peço oração. Só diga, ora por mim, irmã. Ora pelo fulano, pelo ciclano de tal. E vamos orar. É o Senhor quem faz. É o Senhor que conhece todas as coisas. Ele sabe o que fazer, o como fazer e a hora certa de fazer. Tudo está nas mãos dele. Somos dependentes dele. E ali, Pedro orou. O homem foi curado. O homem saiu dali. Mas sabe o que aconteceu depois? Pedro e João foram levados presos. Foram levados presos. Eles não estavam fazendo a obra de Deus? Eles não estavam abençoando? Estavam? Claro que estavam. Bom dia, Ilza. Ilza de Lima Carneiro. Enquanto você me ouve, usa esse teu dedinho santo aí. Use esse teu dedinho santo. Compartilha a live, salve a live. Envia para alguém. Faz subir os coraçõezinhos aí. Não é para me abençoar, não. É para abençoar vidas. O Senhor é o mesmo. O Senhor continua fazendo. O Senhor faz. Quando que o Senhor faz? Quando eu creio, preciso crer. Quando eu coloco a minha fé em ação, uso o poder da sua palavra, como Pedro e João fizeram. Estou anotando aqui o nome dos irmãos. Estarei orando no final. Eu creio no Deus que faz. Ele continua fazendo milagres. Ele continua agindo. Maria Silva, bom dia, minha amada. Paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Gabriel Moia. E estava ali, agora presos, por fazer a vontade do Senhor, por ouvir ao Senhor, por atender o chamado do Senhor, curando vidas, foram presos. Capítulo 4 de Atos, Pedro e João presos. E o que havia acontecido? Preste atenção, o verso 4. Pois muito, porém, do que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Eles viram o milagre que aconteceu. Pedro e João começaram a falar, testemunhar, a pregar, a anunciar o evangelho de Cristo. E naquele dia quase 5.000 homens se renderam a Jesus Cristo, ouvindo a palavra do Senhor. E o Sinédrio se revoltou.
Os escribas se revoltaram, não gostaram. Como é que pode? Olha, eles lá são leigos, analfabetos, não sabiam ler e escrever, mas eles tinham o poder do céu, a autoridade de Deus, estavam anunciando o recado de Deus, a palavra de Deus. E os estudiosos, os que tinham o diploma, não gostaram, se revoltaram, se levantaram contra e mandaram prender a Pedro e João. Verso 10, tomai conhecimento. Agora aqui Pedro falando, quer ver? Pedro estava se defendendo diante do Sinédrio, ó. No verso 10, Pedro começou a se defender diante do Sinédrio. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em nome é que está em seu nome é que está curado perante vós. Eu não fiz nada, Pedro estava dizendo. Pedro olhando para João e falando com o Sinédrio, se defendendo. Eu não fiz nada, eu não tenho nada. Vocês mesmos sabem que eu sou leigo. Vocês mesmos sabem que eu sou analfabeto. Vocês sabem que eu de mim mesmo não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não posso dar nada, mas é no nome de Jesus Cristo Salvador. Foi no nome dele, usando o poder e a autoridade que ele me deu, que ele me constituiu, o seu servo, o seu ungido, o seu escolhido. Foi no nome dele que eu ordenei. E o coxo foi curado. Eu não tinha ouro nem prata para dar para ele, mas eu tinha a cura de Jesus Cristo. E foi no nome de Jesus Cristo que eu ordenei que a enfermidade saísse, e ela saiu, ele está curado. Pedro estava falando para o Sinédrio, para os doutores. Este Jesus, ele continuou ali na sua defesa. Este Jesus é pedra rejeitada, oh aleluia, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Pedro estava dizendo, eu não sou nada. Jesus disse que eu sou um fragmento de pedra. Pedro significa fragmento de pedra. Mas Jesus é a pedra angular. Pedro estava dizendo, a pedra de esquina, e sobre esta pedra Jesus Cristo, aleluia, a igreja foi firmada. Eu estou firmado nele, Pedro estava dizendo, e é usando o poder dele, a autoridade do nome dele, que o coxo foi curado. Oh, aleluia. Vocês não quiseram, ele estava dizendo ali para aqueles sacerdotes, escribas, fariseus, doutores da lei, que tinham a lei escrita, que sabiam a lei de cima para baixo, de baixo para cima, tudo decorado, mas que não viviam a lei. Não adianta só saber a palavra, eu preciso viver. Não adianta só conhecer, eu preciso viver aquilo que eu falo, aquilo que eu conheço. Ou que fé é esta? É uma fé sem valor, é uma fé vã. E ele estava dizendo, vocês rejeitaram, vocês mandaram prender, vocês açoitaram, vocês mataram, mas eu não, eu estou aqui anunciando o meu Cristo que cura, salva, batiza no Espírito Santo, oh aleluia, com fogo, com poder, com ousadia. E não há salvação, verso 12, em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os mortos, pelo qual importa que sejamos salvos, aleluia. E ao verem a intrepidez, a ousadia, a sabedoria, a maneira que Deus estava usando Pedro, e ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eles eram homens iletrados,
analfabetos, incultos. Já que não sabem ler, como é que eles vão conhecer alguma coisa? Incultos. Admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Como que eu vou falar de Cristo se eu não tenho comunhão com Ele, se eu não conheço Ele, se eu não tenho intimidade com Ele? Reconheceram estes, estavam com Ele, comeram com Ele, andaram com Ele, fizeram a vontade dele junto com Ele. Oh, aleluia! Será que vem em mim você que somos do céu, que somos de Cristo? Independente se sabemos ler, escrever, se nos aprofundamos ou não, temos Jesus na nossa vida, transparece. Em Pedro e João transparecia. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Estava ali a prova, o coxo estava andando, saltando, pulando. Eu estou curado, estou curado, eu estou curado. Imagine a alegria daquele coxo, ele pulava, saltava e gritava: fui curado, Jesus Cristo me curou. Estava ali a prova. Não importa se eles eram analfabetos, não importa se eles não tinham cultura, ao bel favor dos grandões, dos poderosos, eles tinham o poder de Deus, eles tinham a presença de Deus, eles tinham a autoridade do céu. Eles conheciam a Cristo, não só porque andaram com Cristo, não só porque estiveram com Cristo, mas porque aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador e deixaram Cristo morar aqui, aqui dentro. Jesus faz parte. Quando eu aceito a Jesus Cristo, Ele entra no meu coração, Ele mora comigo, eu faço parte de Cristo, Cristo faz parte de mim, e isso acontecia com Pedro e João. Quando eles falavam, eles viam no falar deles algo de Cristo. Tem o cheiro de Cristo. A palavra de Deus diz que eu e você precisamos ter o bom cheiro de Cristo. A mansidão de Cristo, mesmo em meio à dor, à dificuldade, mesmo quando estou irritado, tem que ter a mansidão de Cristo no nosso falar. A sabedoria de Cristo do céu no nosso discursar. De nada vale o diploma se Jesus não estiver dominando no centro, no comando, se não tiver o poder dele na nossa vida. Vendo com eles o homem que fora curado, nada mais tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Aquilo que o Senhor faz é bom. Aquilo que o Senhor faz fica visível. Todos podem ver. Não tem como se contrariar. Não tem como dizer não foi, não teve, não recebeu. Fica ali visível. Todos viram. Todos viram. Todos conheciam o coxo com mais de 40 anos, que estava ali todos os dias a esmolar, agora estava andando, pulando e saltando, curado pelo poder do nome de Jesus Cristo, pela autoridade do poder do nome de Jesus Cristo, aleluia. Mas para que tudo isso acontecesse, como nós estamos na semana da Páscoa, vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu, só um pouquinho. Não quero me estender, mas o Senhor está falando e quer falar com você. Se incutiu na mente humana que Páscoa é chocolate, ovo, coelho, e não é. Porque o coelho é fertilidade, não sei o que. Não é. Páscoa não é isso. Você pai, você mãe, você vô, você vó, você tia, você tio, que é responsável pelos teus filhos. Ensina. A palavra do Senhor diz assim: ensina teu filho
no caminho que deve andar. Ensina, porque o Senhor vai cobrar. Coelho, Páscoa, não tem nada a ver com isto. Coelho, ovo, chocolate é comércio, é invenção humana, é comércio, é dar dinheiro para quem faz, é subsistência humana. Nada a ver com a palavra de Deus, com a Páscoa. E vamos até ver isso. Eu já ia direto em Jesus, mas nós vamos voltar em Jesus depois. Vamos ver lá no Antigo Testamento como começou, como iniciou a Páscoa. Até mesmo as datas que comemoramos Páscoa, Natal, não condiz com a palavra de Deus. Páscoa era comemorada sempre no mesmo dia, no mesmo mês. Não mudava de mês, não mudava os dias. Era sempre no mesmo dia, no mesmo mês que era comemorado a Páscoa. E o mês, o calendário bíblico não tem nada a ver com este calendário que nós temos hoje, que também foi mudado. Era no mês de Nisan. E o mês de Nisan ficava no meio, digamos assim agora, nos nossos dias, no meio de março e abril. Não era nem no começo de março, nem no fim de março, nem no começo de abril. Ficava entre. Tinha os dias certos, específicos para se comemorar a Páscoa. E como é que foi a Páscoa? Ó? A instituição da Páscoa. Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada, lá no Pentateuco. Os 5 primeiros livros são chamados de Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. E é também a conhecida Torá. Então, no capítulo 12, o Senhor instituiu, Deus ordenou a Páscoa. E como que era a Páscoa? Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, se fôssemos aqui no nosso Brasil, digamos, se fosse para nós comemorarmos, se é o primeiro mês do ano, então seria quando? Janeiro. Mês de Nisan era o primeiro mês do ano. Pelo calendário nosso, dá entre março e abril. Mas para eles é chamado Nisan. Era o primeiro mês do ano. Ó, este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, aos 10, dia 10 do mês de Nisan, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Um cordeiro perfeito, são para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia. No dia 10, pegavam o cordeiro ou o cabrito, tiravam do meio do rebanho, traziam para um lugar limpo, porque era a purificação do cordeiro, para purificar o cordeiro. Sem defeito, sem manchas. O guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, ao entardecer, à boca da noite. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e vergas da porta das casas em que o comerão. Era para juntar aquele sangue, não era para deixar ir embora, era para juntar numa vasilha e passar nos umbrais da porta
e da janela. Hoje nós chamamos de vista da porta, vista da janela. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, ervas amargosas e o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Tudo teria que ser assado. Nada deixarei deles até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimá-los-eis. Nem era para se enterrar. Não podia quebrar. Não podia machucar. Teriam que comer com as mãos arrancando a carne, porque não podia quebrar osso nenhum. Era para assar e comer assim, assado, não podia cozinhar, não podia estar cru, assado no fogo, sem queimar nada. Desta maneira o comereis, vestidos, lombos cingidos, não é de qualquer jeito, não é de bermuda, peladão, não. Não é de qualquer jeito, não é de chinelinho de dedo, não é descalço. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-los-eis à pressa. E era ligeiro, não era fazendo festa ou gazarra, não. À pressa os comerei, e é a Páscoa do Senhor. Esta foi a primeira Páscoa, porque naquela noite o Senhor ia passar o anjo da morte. Naquela noite o Senhor iria matar todo o primogênito da casa de Faraó do Egito, que não faziam parte do povo de Deus, porque não deixaram o povo de Deus sair daquela escravidão, daquele lugar. Deus instituiu a Páscoa, e onde o anjo do Senhor passasse, que tivesse nos umbrais das portas o sangue daquele cordeiro espargido, ninguém morreria naquela casa, porque aquilo dizia que era do Senhor, que pertencia a Deus. O cordeiro aqui simbolizava Cristo, não podia quebrar osso. Não podia quebrar osso nenhum. Não podia comer cozido nem cru. Era assado. Se sobrasse no mesmo dia, antes de terminar o dia, antes de raiar o novo dia, era para queimar o que sobrou. E não era acompanhado de chocolate, não era acompanhado de maionese, não era acompanhado de nada gostoso, não, era com pães asmos, pão sem fermento. Você já experimentou alguma vez fazer um pão sem fermento? Se você fizer o pão sem fermento e não comer ele no que tira do fogo enquanto ele está quentinho, depois você nem consegue comer, porque ele fica duro que nem pedra, se der na cabeça machuca. Pães asmos, ervas amargosas. Não era saladinha de alface gostosinha, não era um repolho gostosinho, não. Era ervas amargosas. Ervas amargas, porque estava aqui a primeira Páscoa simbolizando Jesus Cristo. Esta foi a primeira Páscoa. Não vamos se deter, porque senão as horas vão correr e eu não posso ficar muito tempo ali. Como eu já disse para muitos sabem, eu não ganho nada de plataforma nenhuma. Não tem ninguém que me banque aí, internet e coisa nenhuma. O que eu faço, o que eu tenho feito é para Deus, é para a glória dele, é em favor das almas. Na medida do possível, aquilo que eu consigo, eu estou fazendo. Por isso que eu não tenho aí um canal que fica todo dia. Tem pessoas que ficam todo dia, horas e horas no dia. Eu não. Eu fico aquilo que eu posso, aquilo que eu sei que eu posso, que a minha internet vai conseguir ficar, eu fico. E se você me ajuda aí do outro lado com esse teu dedinho santo aí, ó, tec-tec na telinha, os coração vão subindo. Põe teu dedinho lá em cima, faz parte da minha equipe. Envia um presentinho. O que acontece? O TikTok ou as outras plataformas que eu tenho, quando eu estou nas outras, vem que há pessoas do outro lado ouvindo, vendo que não somos robô,
E ó, a mensagem vai indo. Abre-se uma porta, abre-se uma janela. O TikTok diz, não, vamos enviar mais. Aí tem gente. Aí são seres humanos. Aí não são robôs. Daquele jeito foi a primeira Páscoa. Aí veio Jesus. Seu ministério que durou só 3 anos. Já falei muitas vezes aqui, não vou me deter nisso. Por que foi só 3 anos? Porque o homem será considerado homem depois dos 30 anos de idade. Menos que isto, ele não era considerado homem, ele não era escutado, ele não era atendido, ele não era aceito. Então Jesus tinha que cumprir todas as regras. Por isso que com 30 anos de idade ele foi até João Batista. Ele foi batizado no Rio Jordão e começou o seu ministério aos 30 anos de idade. E durou só 3 anos o seu ministério, porque era plano de Deus para a minha, para a tua, para a nossa salvação. E agora aqui, que ele já tinha passado por tudo isso, ele já estava com 33 anos de idade e estava chegando a hora. Estava chegando a hora, a sua hora de morrer. Morrer por mim, morrer por ti, morrer por nós. Usa teu dedinho aí, ó, tec-tec na tela, vai fazendo subir aí. Ele tinha que morrer. Não era uma escolha, era uma ordem. Era amor. Dando amor, doando amor por mim e por ti, pela humanidade. Para que fôssemos feitos filhos de Deus, para um dia poder morar no céu. E nós só somos filhos de Deus, nos tornamos filhos de Deus, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador. Vamos ao batismo às águas. Se Jesus volta, subiremos com Ele para a glória. Agora, se não aceitamos a Jesus Cristo, não somos batizados, porque nós decidimos assim, eu quero Jesus, eu quero ir ao batismo nas águas como Jesus foi, aí complica. Aí, se tu morreres, para onde tu vais? Que destino há de ter a tua alma? Corpo terrestre, este corpo que eu vejo que você vê, pó, tornará o pó. Mas aqui dentro, a alma, o espírito que Deus deu, tornará Deus, uns para a salvação eterna, outros para a condenação eterna. Nós estamos falando da Páscoa. Como foi a primeira Páscoa? E agora, Jesus, a última Páscoa. Preste atenção. Veio Jesus, acabou-se a Páscoa, a última Páscoa. Capítulo 22 de São Lucas. Os discípulos preparam a Páscoa. Chegou o dia da festa de pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar e dizia ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali farei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes disse e prepararam a Páscoa. Foram lá e prepararam a Páscoa, a última Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Aleluia. Pois vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. A verdadeira Páscoa, como foi instituída por Deus, nós só comeremos novamente lá nos céus.
lá no dia das bodas do Cordeiro, quando a igreja for arrebatada. E tomando um cálice, e havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Acabou-se a Páscoa aqui. Em Êxodo, Deus instituiu a Páscoa. Jesus veio, cumpriu tudo que tinha que cumprir aqui nesta terra e celebrou a última Páscoa. E agora, quando ele terminou de celebrar a última Páscoa, ele instituiu a ceia do Senhor, a Santa Ceia do Senhor. E isto as igrejas agora comemoram todo mês. Todo mês, o membro da casa do Senhor participa do corpo e do sangue do Senhor, simbolizando a morte de Cristo, Cordeiro Pascual, que veio no meu, no teu, no nosso lugar, que morreu por nós, fazendo nós relembrarmos que um dia participaremos novamente da Páscoa, lá nas bodas do Cordeiro, no céu com Deus, em corpo de Cristo, igreja, unidos em amor, em santidade, em reverência. Páscoa não é coelho, Páscoa não é ovo, Páscoa não é churrasco do domingo, não. Páscoa é Jesus Cristo, é sacrifício, é morte, é cruz, é ressurreição, aleluia. Porque através da ressurreição de Cristo, Ele nos abriu o caminho, Ele nos trouxe de presente a graça, o favor não merecido, a salvação a todo aquele que crê. Aceita, confessa com os seus próprios lábios: Jesus Cristo é Salvador, Jesus Cristo é o meu Salvador, eu o aceitei, eu o aceito como meu Salvador, aleluia. Agora eu participo todo mês me relembrando deste sacrifício, da Santa Ceia do Senhor, como Jesus me ensinou, determinou. E um dia eu vou morar no céu com Deus, para novamente participar da Páscoa lá nos céus com o Cordeiro. E tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de nós, aleluia. A nova aliança, a graça, o presente de Jesus, de Deus para mim, para você, salvação, oh aleluia. Não merecíamos graça, presente e favor imerecido. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Oh, aleluia. O problema não foi o trair. Judas não perdeu a salvação por trair. O problema foi não reconhecer que ele traiu. O problema foi não pedir perdão ao Senhor. O problema foi não reconhecer que Jesus Cristo era o Salvador. Ele não pediu perdão pelos seus atos. Ele deixou Satanás usá-lo. E não pediu perdão. Não tentou mudar de vida, de atos, não, que aquele fez. Foi lá e se enforcou. O problema não está, oh aleluia, naquilo que eu fiz.
O problema está em não reconhecer que é errado, que foi errado, que está sendo errado e que eu preciso, que tu precisa, que nós precisamos de perdão, de misericórdia, de receber a Jesus Cristo como Salvador, de sermos perdoados para a remissão dos nossos pecados através do sangue de Jesus Cristo, Cordeiro Pascual. Ele é o Cordeiro Pascual. Ele é a nossa Páscoa. E é todo mês que participamos, quando participamos do corpo e do sangue de Cristo, que relembramos. Foi em meu favor. Foi pelos meus pecados, foi para que eu fosse livre, foi para que eu fosse salvo, foi para que eu fosse liberto, foi para que eu fosse curado e principalmente para que um dia eu possa me encontrar com Deus nos céus, que eu possa morar com Cristo na glória, para que um dia eu possa fazer parte do coral que louva e adora o nome do Senhor. Não foi coelho, não foi ovo, não foi nada disso, não tinha nada a ver com fertilidade, não tinha nada a ver com isso, tinha a ver com salvação, com libertação, com vida eterna, com morar com Deus, aleluia, com afastar-se do mundo, com deixar o pecado, com deixar o erro, com aceitar Jesus Cristo, meu Salvador, o meu Cordeiro Pascal. Ensina teu filho, ensina tua filha, ensina teu sobrinho, ensina teu neto, incute na mente deles a palavra do Senhor. Procura depois, anota aí, vai lá em Êxodo, anote a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 12, você vai achar lá, seja na Bíblia que for, você vai achar lá a primeira Páscoa. São Lucas 22, a última Páscoa. E Jesus, ainda no mesmo São Lucas, do verso 19 em diante, a primeira Santa Ceia. Acabou-se a Páscoa, agora é a Santa Ceia do Senhor, a primeira ceia. Jesus aboliu a Páscoa, ele se deu no lugar do cordeiro que o povo todos os anos sacrificava para relembrar a morte, a expiação dos nossos pecados, a salvação, a libertação da escravidão. E Jesus disse: agora vocês só vão comer a Páscoa novamente quando estiverem comigo no céu nas bodas do Cordeiro. Mas todo mês participe para relembrar, foi morte, foi sacrifício, foi cruz. Por isso que era cordeiro, por isso que era pão asmo, não pode ter fermento, não pode ter pecado. O fermento, segundo a palavra do Senhor, segundo a Bíblia Sagrada, simboliza pecado, erro. O pecado, o erro mata. O pão asmo, se você não comer ele ainda quando tira do forno meio quentinho, ele fica duro que nem uma pedra, você não consegue comer mais, você não consegue morder, ele endurece. Se der na tua cabeça, pode até machucar. Se não tirar o pecado, ele machuca. O pecado mata, o pecado destrói. O pecado arrasta o homem e a mulher para o inferno. A não ser que agora as ervas amargosas, que simbolizava as ervas amargosas, o sofrimento de Cristo, as chicotadas. A sua palavra diz assim, que enquanto ele orava, já as suas gotas e o seu suor tornou-se em sangue. O peso estava grande, o sofrimento estava grande, que já não suava mais água. Pelos poros começou a sair sangue. Quando lhe colocaram aquela coroa de espinhos, sangue correu. Todo o sangue de Jesus saiu do seu corpo para que eu e você pudéssemos ser cobertos com o sangue de Cristo. Através do seu sangue, do seu sofrimento, somos curados, somos salvos. Diz a palavra do Senhor que quando o soldado veio, era normal
Jesus foi morto como o pior assassino. Naquele lugar morriam assassinos, homens que não prestavam, sem índole. E quando eles viam que estava chegando a hora de tirar as cruzes, eles pegavam um pau e davam nas pernas, quebravam as pernas de quem estivesse na cruz, para que, se porventura ainda estivesse vivo, não conseguisse sair correndo e fugisse. Mas a palavra do Senhor diz assim, que o cordeiro tinha que ser sem mancha e não poderia ser quebrado nenhum de seus ossos. Ele foi no primeiro e fez isto. Ele foi no meio, que era Jesus, e não conseguiu. Deixou Jesus ali, passou para o próximo que estava na cruz, quebrou-lhe as pernas, quebrou-lhe os ossos e voltou em Jesus. A ordem era quebrar, tinha que quebrar. Mas ele olhou para Jesus. A paz do Senhor, Jorge, Deus te abençoe. Ele olhou para Jesus. Estou orando, irmão Luiz. Estou orando, está anotado aqui no meu caderno. Tenho orado. Na hora certa, Deus vai agir. Deus conhece todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. O que é, o que não é, como fazer, o que fazer, está na mão e na dependência dele. Voltou em Jesus. E ele não conseguiu quebrar. E por que ele não conseguiu? Porque era plano de Deus, plano do céu, era poder de Deus, era a promessa, o agir de Deus. Ele pegou a espada, diz a palavra do Senhor, e enfiou ao lado de Jesus. E quando ele enfiou no lado de Jesus, não saiu som nenhum. Jesus não gritou, não nada, porque ele já havia morrido. Ele já havia dito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e já tinha passado. Só estava o seu corpo ali. Ele entregou para Deus. O seu espírito já estava com Deus. Aleluia. E quando aquele soldado enfiou a espada, diz a palavra do Senhor, que só saiu água. Não tinha mais sangue. O seu sangue ele verteu na cruz do Calvário. Ele verteu no Gólgota. Ele já começou a derramar lá no Getsemane com seu suor, para que eu e você fôssemos salvos e livres. E agora, ainda antes de terminar, antes de eu orar, como você sabe, o meu canal tem palavra, tem louvor, tem oração e às vezes tem poesias. E esta poesia traz por título Assim Cantaria Barrabás. É poesia de Mirtes Matias, a pessoa quem escreveu, não sei se Mirtes é homem ou mulher, mas é Mirtes Matias. Assim Cantaria Barrabás. Desde criança venho perseguido por um destino sem contemplação. Para dormir, encontrei a rua. Nada cobriu a minha pele nua. Para comer, fui mendigar o pão. Assim cresci em minha muda espera, na obsessão de um dia me vingar, o sentimento que meus pais me negaram, o abandono que me condenaram, não tendo tempo nem para me amar, tornei-me salteador. Parava, às vezes mudo, pensativo, no ermo perdido, fraco, incapaz, olhando aos céus e desejando um fim. Ah, Jeová, por que me fizeste assim? Por que eu me tornei um imundo Barrabás? Até que um dia, pois há sempre um dia no destino bom ou mal de cada um, ouvi de um homem vindo da Judeia que milagres houvera lá na Galileia e os mortos
reviver em Cafarnaum. E a pergunta que havia em meu peito fez-se maior ainda, e sem conter o desejo de ver este tal Messias, que mensagem nova nos trazia, saí buscando-o e deixei-me prender. Dias depois, na solidão da cela, um soldado irônico lhe chama: vem, Barrabás, amanhã é Páscoa. Vem sentir como o povo te ama. E ama. Sigo tremendo. De Pilatos, a voz estranha, horrível, abafa a algazarra enlouquecida. E agora? A quem desejais soltar? Ao vosso rei que vos quer libertar, ou a Barrabás que tem roubado vidas? E a multidão satânica delira: ai, falso rei, foi sacrilégio que fizeste aqui, dizer-te o rei do trono de Davi, na cruz o Cristo. Solta Barrabás. E só então o homem condenado volta os olhos para me encarar. Por que me olhas assim com tal doçura? Desce-me a dor, a cruz, a forca ou a tortura, mas nunca a força e o amor daquele olhar. Levam-no ao Gólgota, tomam os madeiros e no maior passam a prender Jesus. Amedrontado, cheio de aflição, atravesso aquela imensa multidão e me oculto aos pés daquela cruz. Vejo o mestre receber vinagre, em meio à revoltante zombaria, a sua carne pálida, rasgada, sua cabeça de espinhos coroadas. Oh, aleluia! E os soluços imensos de Maria. E eu, o salteador que o povo ainda temia, que pelos meus atos merecia a cruz, suplicando, dirijo-me a Maria. Responde-me, quem é este Jesus? E Madalena quase num soluço: é o Cristo, é Deus portador da paz. Por nosso amor abandonou o céu, era cordeiro, transformou-se em réu, morre em lugar do imundo Barrabás. E vi então a própria natureza mergulhar em trevas, enquanto Jesus, clamando, está consumado, morria sobre uma cruz, a minha própria cruz. Assim cantaria Barrabás o seu poema, se a história o quisesse contar. Porém, tu que tens ouvido, mas não tens crido, o próprio Deus morreu em teu lugar. Chamas maus aos que mataram a Cristo, mas podes tu viver em paz? Mataram a Cristo os teus desatinos, e és também assassino, porque perante Deus tu és Barrabás. Hoje Cristo te convida: deixa de ser Barrabás. Aceita Cristo como teu único e suficiente Salvador. Venha a Cristo, confessa com os teus lábios: eu aceito Jesus Cristo, e torne-se filho de Deus. Deixa de ser Barrabás. Depois de tanto fazer o bem, depois de tanto ensinar
o amor. O seu povo escolhido condenou, desprezando, blasfemando com rancor. Pilatos, lavando as suas mãos, mandou que escolhessem um prisioneiro, pois não quis condenar o meu Jesus, pois não viu nele mal o tempo inteiro. E muitos blasfemavam na morte do Senhor. Ninguém o entendia, porque se entregou. Jesus, porém, chorava ao ver a ignorância daquela multidão, e tanto ele amou. Pilatos, lavando as suas mãos, mandou que escolhessem um prisioneiro, pois não quis condenar ao meu Jesus, pois não viu nele mal o tempo inteiro. Soltem Barrabás, soltem Barrabás, prendam este homem que o bem somente faz. Soltem Barrabás, soltem Barrabás, liquidem este homem. Era a voz de Satanás. Mas logo a sua ressurreição aos discípulos veio dar motivação, avisando ele em breve voltaria, e ele voltará para o homem preparar o seu coração. E hoje ele está aqui, está aí, consolando cada um com seu amor e avisando que não quer que alguém se perca, porque para ele nossa alma tem valor. Venhas para Jesus, ele quer te libertar. Para isto ele morreu, sem nada reclamar. Não deixe o inimigo tua vida iludir, pois quando ele vier, você não vai subir. Venhas para Jesus. Hoje é dia de salvação. Hoje ele te convida. Hoje ele te chama. Hoje a porta está aberta. Venha para Jesus. Aceita Jesus Cristo, Cordeiro Pascal, em tua vida, para que um dia você possa participar da Páscoa, das bodas do Cordeiro lá no céu com Cristo, salvo, liberto, transformado em Jesus Cristo. E agora, neste momento, vamos orar. Vamos nos achegar até Deus. Você que pediu oração, se você ainda está aqui comigo, vamos falar com Deus. Se você não está onde você estiver, que Deus te alcance. Santo e poderoso Deus, muito obrigado, Pai, por mais este dia que Tu tem nos dado. Pela vida, pela saúde, pela paz, pelo amor, pelo perdão. Porque estou vivo, posso andar, falar, ouvir, enxergar.
trabalhar, comer, deitar, levantar, porque assim o Senhor tem me guardado e me mantido. Louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome na vida deste teu filho, desta tua filha, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício, porque tu és o meu Cordeiro Pascual, a minha Páscoa, aleluia. Obrigada por tua morte, pelo sacrifício, pela dor, pelo sangue que escorreu para nossa salvação, remissão dos nossos pecados. Por poder fazer parte, Senhor, da igreja de Cristo, daqueles que serão salvos, que um dia participarão da Páscoa, das bodas do Cordeiro, nos céus, juntos com Deus. Ó Senhor, entra agora em providência, Jesus. Eu creio, como disse o profeta Isaías, que tu já levou, aleluia, toda dor, todo problema, toda dificuldade, toda ansiedade, toda opressão, todo câncer, todo o mal que atinge esse corpo, tu já levou, diz a palavra, a tua santa palavra no livro de Isaías, através do profeta Isaías. Tu já levou na cruz do Calvário cada pisadura tua, cada gota de sangue que escorria era para que fôssemos curados, libertos, salvos, perdoados em Cristo Jesus. Que este meu irmão, esta minha irmã compreenda hoje, nesta manhã, tu já és livre. Tu já és curado, tu já és salvo, tu já és perdoado em Jesus Cristo, segundo a palavra do Senhor. Estou orando a tua palavra. Tu já levaste, Senhor. Tu já levaste segundo a tua palavra, Senhor. Ele recebe vida neste momento, ela recebe cura, restauração, perdão, milagres, livramento, transformação. Esta é uma semana que o Senhor tem dado grandes livramentos. Continua livrando, Senhor. Continua abençoando, continua transformando e restaurando vidas. Senhor, abençoa, Pai, a todos, Senhor, que estão anotados aqui no meu caderno de oração no mês de abril, Senhor, Pastor Nazário, Georgina, Gilberto, Paulino, Júnior, Daniela Cardoso, Rebeca, Alessandra, Mateus, Lucas, família Wellington, Lucas, Misael, Antônio, Alessandra, Claudete, Poliana, Rita, Vitor, Ricardo, Cristiane, Luiz Ricardo, Heloísa Santos, Claudemir Borges, Marcelo, Beatriz Soares, Richard Augusto, Erivanaldo, Senhor, que aceitou a Jesus no começo deste mês, Celeste Xavier, que reconciliou com Cristo semana passada, Janete, Karina, Valéria, Tainá, Renato, Mike da Silva Costa, Senhor. E nesta manhã, Senhor, está entrando aqui, Senhor, no meu pedido de oração, Lima, esposo Leonardo, Senhor. Tu é Deus que vê, que sabe, que pode todas as coisas. Tu sabe, eu entrego o agir nas tuas mãos na vida, Senhor, do Leonardo. E usa de Lima Cordeiro, Fernanda Carneiro, Douglas Felipe, Maria Silva, Gabriel Maia, Senhor, seja câncer, seja o problema, a enfermidade que for, que cesse, que saia em nome de Jesus, usando o poder do nome de Jesus, assim como Pedro e João ordenaram, levanta e anda, e o coxo saiu andando e saltando e louvando a Deus. Que este meu irmão, que esta minha irmã, que este jovem, esta criança, esse adolescente, neste dia seja alcançado para a honra e glória do Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Levanta e anda, em nome de Jesus, seja curado, andando e saltando e louvando a Deus, andando e saltando e louvando a Deus, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda, andando, saltando e louvando a Deus, andando e
e saltando e louvando a Deus, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Tome posse da tua cura, tome posse da tua bênção, porque o Senhor já te visitou, Ele está passando. Sinta o toque dele aí, sinta o toque dele aí, não importa onde você está, independente de onde você esteja, na casa, na rua, na escola, na faculdade, no hospital, na prisão, Jesus está passando. Jesus está te visitando neste momento. Creia, tão somente creia. Sinta ele passar. Sinta Jesus Cristo passando aí. Ele está passando. Ele está passando. Oh, aleluia. Eu sinto ele aqui comigo, Luciene. Ele está aqui. A sua palavra é poder, o seu nome continua sendo poder. Ele passa na tua casa em nome de Jesus. Ele passa na tua vida. Oh, aleluia. Cessa o sofrer. Traz paz, traz alegria, traz esperança. Ele passa, ele está passando. Sinta o toque dele aí. Sinta Jesus Cristo passando aí, sinta o perfume do céu exalando. É Cristo, segundo a sua palavra, onde ele passa tudo transforma, aonde ele passa tem vida, aonde ele passa tem renovo, aonde ele passa o sofrimento sai, a tristeza sai. Oh, aleluia, aquele que não dorme passa a dormir, aquele que não descansava começa a descansar. Aquele que só chorava começa a sorrir, porque Jesus Cristo está passando. Sinta ele aí, ele está passando. Oh, aleluia. Creia. Creia no seu agir. Creia que é ele. Creia que ele faz. Creia que ele é. E ele está agindo para a honra e glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia, Luciene, Paulo César. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Todos os que aqui passaram. Andresa, paz do Senhor. Estarei vendo depois, Andresa. Me envia aí o teu convite aí, para te seguir. Estarei te seguindo. Vamos fazer assim, dar engajamento aos canais. Vamos anunciando o Evangelho de Cristo. Fazendo a vontade do Senhor. Não posso citar todos os nomes aqui, que é difícil voltar lá no começo, mas todos que aqui passaram, todos que aqui estiveram comigo, do começo ao fim. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde. Meu bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo tenha lugar na tua vida, encha a tua vida, teu coração, a tua mente. E que até o final deste dia possamos testemunhar, assim como o coxo. O coxo foi curado e saiu saltando, louvando, adorando a Deus e testemunhando. Jesus Cristo me curou. Pedro orou, João orou. No nome de Jesus estou curado. Começa a testemunhar as bênçãos de Deus. Todos viram e creram, porque estava ali a prova, testemunha. Testemunhe. Testemunhe do poder de Deus na tua vida. E você vai ver que a tua vida vai mudar. As coisas vão melhorar. No momento que eu começo a fazer a vontade do Pai e testemunhar do seu amor, do seu poder, aquilo que Ele fez e faz e fará, a bênção vem, a cura chega. Amém? O meu muito obrigado. Forte abraço a todos. Estarei aqui numa próxima, se Deus permitir. Porque se Deus é com nós, quem será contra nós? Que a graça do Pai, Filho e Espírito Santo venha encher a tua vida, tua casa, tua mente, o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Até uma próxima. Aleluia.
Obrigada.